paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, com sua sede ali no bairro do Ipiranga, em São Paulo, né? Avenida Ricardo Jafé 214, pastor presidente Alcides Fávaro. Nós estamos transmitindo essa escola bíblica aqui do setor de Bauru, pastor Luiz de Oliveira, pastor setorial e segundo vice-presidente do Ipiranga. É com muita alegria que nós estamos aqui para passar mais uma lição. Estamos com alguns irmãos aqui na igreja, estamos com um número reduzido, né, devido aí ao decreto municipal, essa pandemia que estamos vivendo, né, ainda estamos reduzido. Por isso estamos transmitindo online, para que você possa aí ter o conteúdo da escola bíblica e você possa assim acompanhar as lições que nós estamos passando aqui na classe dos adultos. Muito bem, a lição de hoje, irmãos, é a lição de número 8. Nós adotamos aqui nesse trimestre a lição do terceiro trimestre de 2012, que fala sobre vencendo as aflições da vida. Vencendo as aflições da vida. E estamos falando aqui ao longo desse trimestre, já é a 8ª lição hoje, né? Estamos falando aqui sobre esse tema, as aflições da vida. Quem não tem aflição? Quem que não passa por aflições? E nós estamos vivendo uma época em que as aflições têm se multiplicado ainda mais por conta dessa pandemia, né, dessa questão da saúde, né? O mundo inteiro está gemendo, está passando por uma aflição. É como eu disse aqui na última aula em que eu lecionei, assim como a grávida, ela começa a sentir as dores do parto e essas contrações vai aumentando até chegar o momento do parto, assim é esse mundo, ele está sofrendo as aflições e elas estão se intensificando cada vez mais. A cada ano que passa, nós vemos que o mundo está com as aflições sendo aumentadas. E nós sabemos que vai chegar o momento, né, em que vai se findar, que Cristo virá buscar a sua igreja e o juízo de Deus então vai cair sobre essa terra. Por isso nós dizemos, esse é o princípio das dores, ou seja, as contrações estão aumentando, as aflições estão aumentando, e estamos passando aí. Mas em 2012, o nosso comentarista aqui, o pastor Eliezer de Lira e Silva, ele já falava sobre esse tema, sobre as aflições da vida, não é? Então nós comentamos aqui sobre essas 7 lições que nós já passamos, falamos sobre temas como os dramas sociais, né? Até a lição 6 falava sobre os dramas sociais, falamos aqui sobre dramas biológicos, né? Enfermidade, a morte na vida do cristão. Depois falamos sobre dramas sociais, violência social, exclusão social, né? A lição da viuvez, a carência material extrema, sobre a despensa vazia. E agora nós entramos nas lições que falam sobre dramas familiar. Então olha só, irmãos, nós dividimos aqui, quando nós falamos sobre aflições, quando nós falamos aqui sobre as aflições, nós temos aqui vários tipos de aflições, né? São dramas sociais, são tipos de aflições sociais. E agora, sobre dramas familiares. Sobre esse drama familiar, sobre essa aflição da vida que nós passamos, existe aí a questão familiar. Qual seja, domingo passado os irmãos aprenderam aí sobre, se eu não me engano, a questão das dívidas, né, professor Jurandir? A questão das dívidas, a divisão espiritual do lar. Sobre a divisão espiritual no lar, divisão no lar, né? É uma aflição, é um drama familiar. E hoje nós vamos falar sobre a rebeldia dos filhos, que é outro tipo de aflição.
sobre as dívidas será domingo que vem, né? A angústia das dívidas, que é outro drama familiar. Muito bem. Então, a rebeldia dos filhos, a lição de hoje, é um tipo de aflição, irmãos. É um tipo de situação, de drama que todas as famílias passam, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, porém, nós sabemos, os irmãos aqui sabem, os irmãos são alunos de escola bíblica dominical, os irmãos leem a Bíblia e os irmãos sabem que o diabo, ele luta e está lutando cada vez mais para destruir a família, porque ele sabe, todos nós sabemos que aprendemos desde pequenininho na escola que a família é a base da sociedade, não é assim? Todos nós sabemos disso, a família é a base da sociedade. Só que, irmãos, nós vemos aí nos últimos tempos que existe aí uma força maligna no mundo que quer destruir a família, que quer acabar com a família, exatamente porque sabe que a família é a base dos princípios cristãos da palavra de Deus. É uma família bem estruturada, uma família bem equilibrada. Só que nós vemos aí, não precisa eu citar muitos exemplos aqui, que os irmãos sabem que o diabo está fazendo de tudo para destruir a família. E uma das coisas que nós temos visto, sobretudo nós que somos cristãos, sabemos que o diabo tem investido nos adolescentes e nas crianças. Isso é muito sério, irmãos, é muito sério mesmo. Nós já vemos, já comentando sobre esse assunto, já há vários anos na escola bíblica dominical, falando sobre essa questão das crianças, dos adolescentes, e agora nós estamos vivendo, irmãos, estamos sentindo na nossa pele, em muitos lares cristãos estão sentindo na própria pele o diabo se apoderando, irmãos. Olha só, é muito triste isso que eu estou dizendo, mas é uma realidade, se apoderando dos nossos adolescentes através da mídia, através dessa internet, que ela abre aí um leque para o mundo. E os adolescentes que muitas vezes não conseguem distinguir ali o mal, né? Muitas vezes ali existe coisas ali perniciosas que ele acaba vindo ali meio que disfarçado, e a criança, um adolescente acaba não percebendo, e quando vê já está envolto ali naquele mal. É a internet. Pode falar, meu irmão. Exatamente, se nós entrarmos um pouco mais a fundo aí na questão da formação do caráter da criança, segundo os especialistas aí, né, até uma certa idade, está formando o caráter da criança, e é nessa fase que as crianças, hoje em dia, uma criancinha, às vezes o pai acha bonito, né, dar um celular para uma criancinha, para entreter ela, ai que bonitinho, sabe até ligar, sabe até mandar mensagem no celular, olha só, né, que bonitinho, bonitinho, irmão. O diabo já está investindo ali, porque já está formando o caráter da criança. Ela está tendo acesso a coisas ali que você acha que é inofensivo, mas ele começa a ter acessos ali a conteúdos que vão ali meio que subliminarmente, né? Ou às vezes até descarado mesmo, jogando ali as coisas que quer destruir a família. Conceitos como esse que nós vamos falar hoje, em que o mundo está ensinando de certa forma para os adolescentes que não tem que obedecer os pais. Olha que absurdo, existe uma lei aí que se você for corrigir seu filho, você pode ser preso. Que isso, irmãos? A lei da palmada, né? Olha só a que ponto nós estamos chegando. Que ponto nós estamos chegando? Então, irmãos, é um tema muito importante esse. É uma aflição que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia diz, eu estava até aqui, eu estava orando aqui, estava lembrando de um versículo. Se os irmãos conseguirem achar aí, me ajuda, por favor. Que o diabo, vosso adversário, está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, irmãos, eu estava aqui orando a Deus e pensando sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, sobre a rebeldia dos filhos,
e orando a Deus, pedindo para Deus ter misericórdia, porque o diabo ele está investindo nas crianças. Recentemente tivemos um caso aí na mídia, bem recente, bem fresquinho agora, né? Sobre uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo seu próprio tio e ela engravidou, ficou grávida, uma criança de 10 anos. E aí houve uma discussão aí nas redes sociais, na mídia, sobre se essa criança poderia abortar essa gravidez por ela ter 10 anos de idade, por ter sido fruto de um estupro. E aí criou-se uma grande discussão aí nos meios sociais sobre a questão se ela podia ou não abortar. Sem nós entrarmos aqui nessa questão, né, sobre a opinião dos irmãos, sobre esse assunto, eu quero dizer que, olha só, irmãos, uma criança de 10 anos, olha como o diabo está fazendo. Vamos achar o versículo aí? 1 Pedro 5,8. Eu vou ler aqui, irmãos, porque eu estou aqui com o microfone, e os irmãos que estão acompanhando lá no YouTube, né, que vão acompanhar, eles não vão ouvir os irmãos lerem. Então eu vou ler aqui. Diz assim, eu estava lembrando desse versículo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, você que está instruído, conhece a palavra de Deus, vigia, está orando. Se você estiver vigilante, dificilmente o diabo vai conseguir te tragar. Ele pode até rugir, mas você está vigilante. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai, correto? E eu estava vendo aqui, irmãos, o diabo ele está buscando as crianças para tragá-las, porque ele está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Se nós observarmos, ele está rugindo e está buscando tragar as crianças. Não é isso, irmão Eli? É o que nós observamos. A estratégia dele é tragar as crianças. De tudo isso que tem acontecido, nós ficamos sabendo desse caso aí, dessa criança de 10 anos que foi estuprada, engravidou, e o juiz autorizou ela a fazer o aborto, ela fez o aborto, né, e criou toda essa discussão. Mas isso chegou ao nosso conhecimento porque tomou uma comoção nacional. Porém, se nós olharmos para as estatísticas, existem muitas e muitas crianças na faixa de 10 a 14 anos que estão passando pela mesma situação. Vocês sabiam disso? Às vezes a gente tem a impressão que foi só esse caso, né? Existem muitos outros, não é isso, irmão? Tem aqueles que escondem, que não chega ao conhecimento nem das autoridades, muito menos da mídia, né? Então, muitas crianças estão sofrendo abuso, muitas crianças estão sendo influenciadas por essa mídia perversa. Irmão, olha só, o Moli está dizendo aqui, né, que lá no Maranhão os próprios pais colocam a filha lá para prostituição. Tem essa questão aí da prostituição também, né? Então, irmãos, olha, é triste isso. Eu só estou colocando isso aqui para os irmãos entenderem que esse drama social, esse drama familiar, essa aflição da vida, que é a lição que nós estamos aprendendo nesse trimestre, e hoje vai falar sobre a rebeldia dos filhos. Só que antes eu estou mostrando para os irmãos que o diabo, ele está buscando tragar as crianças, colocando na mente das crianças esses youtubers da vida, irmãos, que as crianças acompanham, né? Às vezes você acha que está lá, pelo menos está aqui dentro de casa, não está na rua, está ali, mas está lá vendo coisas, irmãos, acompanhando pensamentos, né? Conceitos, são conceitos que a mídia vai colocando, né, na mente das crianças, que o final de tudo é: Deus não existe. É um pensamento ateu.
Sim, Felipe Neto, exatamente. Ele é um deles, né? Ele é terrível, terrível, esse Felipe Neto, e o público-alvo dele são os adolescentes, são as crianças, né? Ele traz aquele conteúdo ali, né, que chama a atenção das crianças, mas no fundo tem uma malícia, tem um conceito terrível. O Whindersson Nunes, né? Sim. Então tem vários youtubers aí que as crianças conhecem. Às vezes nós não temos conhecimento, mas então, se você tem um filho, um neto, alguém que está ali sempre na frente do celular, vendo vídeo, ou no computador, senta do lado dele alguma vez ali e acompanha, assiste junto com ele. É a maneira que você tem de se aproximar do mundo que ele está vendo para você conseguir resgatar ele de lá. Né? Então, assiste junto com ele. Ô filho, o que você está assistindo aí? Eu quero assistir com você. Para você perceber, uma estratégia, né? Para você ver o que está acontecendo, ver quem que é, o que eles estão falando, e você ter condições de argumentar para o seu filho. Bem, irmão, isso aqui é uma outra estratégia que o Zé Lopes está colocando aqui, né? Eu vou repetir aqui para os irmãos que estiverem acompanhando lá. O Zé usa uma estratégia que é uma dica para os outros pais e para quem estiver nos assistindo, que é você acompanhar, você controlar os conteúdos que os seus filhos assistem. Como? Você faz um login lá no computador e ele vai usar aquele login para poder assistir. E todo computador, todo celular, tudo que você assiste, tudo que você acessa, fica um histórico. Tem um histórico ali. Então, é importante, viu, irmãos? Às vezes a gente fala assim, esse negócio de internet aí, eu não sei não. Meu filho que sabe mexer. Meu filho sabe, mas eu não sei muito não. Procura saber, irmão. Procura conhecer, porque não é muito difícil não, viu? Não é tão difícil. Celular também, né? Exatamente. Então, irmão, tenha acesso ao celular do seu filho, tenha acesso aos conteúdos que ele vê. Aí de vez em quando você entra lá e faça que nem o Zé, acompanha, vê os vídeos que ele anda assistindo, pelo que ele anda se interessando, né? E aí você vai ter uma noção para você poder chegar perto dele, ver o que ele está assistindo e poder orientar ele. Sabe por que isso, irmãos? Porque olha, irmãos, é quase impossível hoje. Vamos ser sinceros, nós estamos aqui na escola dominical, né? Estamos aprendendo e vamos ser realistas. É quase impossível você falar assim, não, meu filho, eu não vou dar celular para ele não vai assistir nada, não vai ver nada. É impossível, irmãos. Sabe por que é impossível? Principalmente agora com essa pandemia, os meios online acelerou mais ainda, o que já tinha uma tendência de acontecer. Existia uma tendência, né, de ao longo dos anos as pessoas se comunicarem através online, aulas, tudo. E agora com essa pandemia isso acelerou. As pessoas estão sendo forçadas, olha só, tem irmãos que estão acompanhando a escola dominical aqui, ó, tem irmãos que estão acompanhando o culto online, né? Então estão tendo que aprender, irmãos. Então é uma ferramenta que não tem como você tirar mais. E as crianças têm acesso a isso. Então a gente precisa controlar. Tá bom? Mas vamos aqui, irmãos, senão a gente não vai... Sim, claro. Exatamente por isso. A internet, ela tem de tudo. De tudo. Tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então a gente tem que influenciar as crianças, né, que são as mais atingidas, é o assunto de hoje, a procurar o lado bom, irmãos. Ó, eu estou procurando aqui... Os filhos são como flechas lançadas, né? Acho que é um salmo que fala isso. São como flechas lançadas. Então é isso que o irmão está dizendo. Chega um momento que você não vai controlar. Quando o salmista usa essa comparação, uma flecha, você vai pegar a flecha, você vai esticar e você vai procurar caprichar para lançar ela, né? Você não vai lançar ela de qualquer jeito, senão é perigoso você se machucar. Então você vai esticar ela bem certinho e vai lançar. O salmista usa essa comparação por quê? Porque os filhos são como flechas lançadas. Você lança. Então, irmãos, que nem minha mãe dizia, a gente cria os filhos para o mundo. Ou seja, você cria... Então, crie bem, ensine a criança no caminho que se deve andar,
E pronto, chega um momento que ele vai tomar a decisão dele. Ele pode até falar assim, eu não quero mais ir na igreja. Só que a semente foi plantada. Se você ensinou ele muito bem, explicou, eu falei, tudo bem, agora a decisão é sua. Realmente, chega um momento, irmãos, que a gente não tem mais o que fazer, né? Você fez tudo o que tinha que ser feito. Aí chega um momento que ele vai tomar a decisão. Vai chegar um momento que ele vai ter que tomar essa decisão. Exatamente. Irmãos, vamos lá então. Eu vou entrar aqui sobre o tema, a rebeldia dos filhos. Tudo isso que a gente comentou aqui agora, sobre a questão da internet, da influência, dos youtubers, tudo isso aí, o fruto disso, a falta de controle em deixar as crianças ter acesso a isso, é o que gera essa rebeldia hoje. É o que está gerando essa rebeldia. Tem muitos pais que os filhos estão muito rebeldes, mesmo no lar cristão, os filhos estão rebeldes, estão sem disciplina, porque eles estão sendo influenciados por essas mídias, de uma forma errada. Exatamente. Então, por isso, estamos vivendo essa aflição da vida. No mundo tereis aflições. Uma das aflições é essa, a rebeldia dos filhos. O comentário diz assim, os filhos são presentes de Deus. Então, primeiro ponto aqui, irmãos. Primeiro ponto, os filhos são presentes de Deus. Existem casais que preferem não ter filhos. Às vezes, tudo isso que nós estamos dizendo aqui, irmãos, então é o seguinte, eu não vou ter filhos. Está certo ou está errado, irmãos? Está errado. Porque a ordem de Deus qual que é, irmão Fernando? Crescer e multiplicar. Então quer dizer que tem uns 10 filhos? Não. Então, irmãos, a gente tem que ter um equilíbrio aí, né? Não significa que você tem que encher a casa de filhos, e também não é que você não deva ter filhos, porque tem casais que preferem não ter filhos, e eu conheço casais assim, né? Conheço pessoas assim, que são casadas há muitos e muitos anos e preferem não ter filhos. É uma escolha da pessoa. Só que biblicamente nós aprendemos o quê? O comentarista já está dizendo aqui no comecinho da introdução, os filhos são presentes de Deus. Salmo 127, não é isso? São herança do Senhor. Então são bênçãos, irmãos. Filhos são bênçãos de Deus. São bênçãos, não é maldição. Não é porque nós temos essa aflição da vida, filhos rebeldes, que você então exclui não ter filhos. Eu estava vendo aqui um estudo sobre alguns países da Europa, em que dentro de uns 30, 40 anos, não vai ter, a população está envelhecendo, eles não têm filhos, eles procuram não ter, a cultura lá é não ter filhos. Fala sobre isso também, né? Então, são casais hoje em dia que eles estão tendo uma cultura de filho é estorvo, vai atrapalhar, e não querem ter filho. Mas filhos são presentes de Deus e herança do Senhor. Todavia, nunca foi tão difícil educar uma criança. Por isso, precisamos buscar a orientação e sabedoria divina para que nossos filhos sejam pessoas de bem, servos do Senhor, obedientes e cumpridores de seus deveres. Na lição de hoje veremos o que os pais podem fazer quanto aos filhos tornarem-se rebeldes e fazerem escolhas erradas. O que nós podemos fazer, não é? Então, vamos ver aqui, irmãos. Primeiro ponto aqui, a disciplina evita rebeldia. A disciplina evita a rebeldia. Quando eu falo disciplina, o que vem na mente dos irmãos? A primeira palavra que vem quando fala para você, disciplina. Quando fala para você, disciplina, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Correção, regra, perseverança. Mas olha só, essa palavra disciplina, algum tempo atrás, hoje a gente está um pouco mais instruído, mas a palavra disciplina, muitas vezes, tinha um significado de
espancamento, castigo, ficar de pé na parede. Olha, cantinho, quem já vai falar do cantinho da disciplina? Não é? Por quê? O conceito de disciplina era esse, só que está errado. Eu vou mostrar por quê. Então, ó, cantinho da disciplina. Ó, mãe, hoje o seu filho ficou no cantinho da disciplina. Por quê? Tem a ver com castigo, né? Então, ó, disciplina tinha a ver com castigo. Disciplina, é isso? É isso mesmo. Disciplina. Isso mesmo. Então, irmãos, olha só. Disciplina tinha a ver com castigo. Com você ali, espancamento, ficar de pé, castigo olhando para a parede, privação de atividades favoritas. Ó, você está de disciplina. Você não vai ficar sem computador. Vai ficar sem celular. Você não vai sair do seu quarto, porque você está de disciplina. Então, não vai jogar bola, né? Disciplina. Você está de disciplina, só que é um conceito errado. Por que é errado, irmão? Ó, eu vou falar uma outra palavra que ela vem dessa palavra aqui, e vocês vão ter outra visão. O que vem na sua mente quando você vê essa palavra? Discípulo. Hã? Ah, mudou, né? Mudou agora. Porém, a origem da palavra é a mesma. Sabiam? Então, quando fala discípulo, para nós aqui, é uma palavra bem familiar, né? Discípulo. Agora, pensa nos discípulos de Jesus. O que é ser um discípulo? Aprender, ó, vou ler aqui, ó. A palavra disciplinar vem do latim. Essa palavra disciplinar, ela vem do latim, que significa discípulos. Significa discípulos, de onde também provém a tão conhecida palavra discípulo. Que imagem a palavra discípulo traz à mente? 3 seguidores de Jesus dedicados a seguir seu caminho e aprender com ele. Perspectiva um tanto diferente da que pensamos para nossos filhos, né? Então a definição para disciplinar é treinamento que desenvolve o autocontrole, caráter, bom comportamento, eficiência. Não é isso que Jesus ensinou para os seus discípulos? Não é isso que quando nós vamos ter uma classe de discipulado, por exemplo, na escola dominical, nós não vamos ensinar o básico da palavra de Deus, né? O autocontrole, a fazer as coisas corretamente, a ter um bom caráter, um bom comportamento, não é isso? Então, precisamos observar a disciplina em 2 categorias principais. Primeiro, a disciplina que conferimos aos nossos filhos, a qual inclui exemplo, ensino. Então, quando você falar em disciplinar o seu filho, o que você tem que entender? Que você tem que ser o quê? Exemplo. Não significa que você tem que castigar ele. Ah, eu vou disciplinar meu filho, eu vou arrancar a cinta aqui e vou dar disciplina para ele. Não, é aqui, ó. Exemplo. O que mais? Além de exemplo. Ensino, correção. Precisamos ajudar nossos filhos a desenvolver a autodisciplina. Então, através do exemplo, através do ensino, como que um pai vai exigir do filho? Filho, você tem que orar. Se ele nunca vê você orando. Filho, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, mas ele nunca vê você lendo a Bíblia. Então isso aqui é o quê? Através do exemplo, o ensino, falar da palavra de Deus para ele, né? Tem um irmão meu que ele fala assim que ele tem uma filha, acho que ela tem 12 anos, e ele falou assim, de vez em quando ele senta com ela e fala assim, ó filha, deixa o celular de lado um pouquinho aqui, eu vou contar uma história bíblica para você. E conta uma história da Bíblia, uma parábola, conta uma história.
e passa a conhecer. Então, você precisa ter essa interação com o seu filho. Isso é disciplinar. Disciplinar não é bater, não é colocar de castigo, é você fazer do seu filho um discípulo. O seu filho tem que ser um discípulo seu. Tem que ser um discípulo seu. Então esse é o conceito. Então aqui, ó, o primeiro ponto da lição: a disciplina evita a rebeldia. Você disciplinando o seu filho, você vai evitar a rebeldia dele. Vai disciplinar dessa maneira aqui. Tá? Nesse sentido de discípulo, que significa a mesma palavra. Muitos pais ainda confundem disciplina com castigo. Disciplinar é dar limites, estabelecer parâmetros, não castigar. É preciso mostrar à criança que ela não pode fazer o que bem entende. O texto bíblico de Provérbios é um alerta para os pais: não retires a disciplina da criança. Não retires a disciplina da criança. Então a gente, agora que os irmãos viram isso aqui, talvez, né, não estou dizendo, talvez os irmãos falem assim: bom, Provérbios está dizendo, não retires a disciplina da criança, então tem que bater, tem que pegar assim, tem que bater, tá vendo? Eu tenho que disciplinar meu filho. Às vezes a gente tem essa noção, mas explicando agora para os irmãos esse conceito, então você vai entender esse versículo da seguinte forma: não retires a disciplina da criança. Irmãos, não deixe de ensinar seu filho, de ser exemplo para ele, de mostrar através do exemplo como fazer. Jesus constantemente fazia isso. Era um exemplo. Isso. Exato. Olha, muito bem colocado, irmão. Muito bem colocado. De bater, né? Então não é isso. Então a gente tem que compreender dessa forma. Disciplinar significa ensinar, né? Ensinar a criança, mostrar como. Não, é assim, ó, não é dessa forma, não é desse jeito, é assim, é a correção através. Então, ó, tanto como exemplo como pelo ensino. Às vezes você deu o exemplo, só que a criança, ela está rebelde e aí ela começa a fazer errado, então você vai ensinar. Aí você vai mostrar que não é dessa forma. Não é desse jeito que você está pensando. Então vem aqui, vamos sentar, vamos conversar e eu vou te ensinar como se deve fazer. Não é desse jeito. Não é desse jeito que você fala com os mais velhos. A maneira como você fala com sua mãe não é desse jeito. Você tem aprendido lá na internet daquele jeito, mas você tem que obedecer, você tem que respeitar seus pais. Não é dessa forma, né? Então isso aí se torna um castigo para a criança. Ela tem que ouvir esse sermão, mas é o ensino. É interessante isso, pode passar. É interessante isso. Então, o porquê da disciplina? Não são poucos os pais que têm medo de disciplinar, pois acreditam que os filhos ficarão ressentidos, chegando até mesmo a odiá-los. Olha isso, irmãos. O que o comentarista está dizendo aqui? Tem pais que não querem chamar a atenção do seu filho. Aqui entra na parte do ensino, ó, de você ensinar. Você foi exemplo, certo? Foi exemplo, agora você precisa ensinar, você precisa corrigir seu filho. Corrigir seu filho. E tem pais que falam assim: ele vai ficar ressentido, ele pode não gostar, ele pode me odiar por isso, então eu não vou falar não. Não, precisa, irmãos. Precisa ter uma conversa com o seu filho. Existem momentos que eu chego lá para meus filhos e falo assim: olha, senta aqui, vamos conversar. Porque a nossa vida, irmão, é tão corrida. O nosso dia a dia, que você chega do trabalho, vai, toma banho, se troca, vai para a igreja, e o filho, cada um tem sua rotina dentro da própria casa ali, e às vezes não existe um momento de você sentar e conversar. Às vezes o momento de você sentar é para assistir alguma coisa na televisão, é para ver alguma coisa, esse aí não é o momento de conversar. Então você precisa desligar a TV, desligar o celular e falar: vamos conversar agora. Olha, isso que aconteceu não está certo, não é dessa forma, não é assim. É a parte do ensino, você está disciplinando ele. Você está disciplinando, conversando. E tem pais que às vezes não querem fazer isso. Se eu ficar falando, ele vai achar que eu sou chato, vai achar que vai ficar ressentido comigo, vai me odiar, então prefere não falar e vai deixando passar. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso, porque vai deixando, vai acumulando, e você nunca fala sobre esse assunto com ele.
né? Outro assunto, não é o tema de hoje aqui, mas outro assunto muito importante para se falar com os adolescentes e que muitos pais se omitem, né, é falar sobre sexo. Porque a mídia hoje, irmãos, por mais que eles tenham censura, porém eles abordam esse tema constantemente, de uma forma depravada, de uma forma do conceito deles. Irmãos, me desculpem, mas escola dominical eu preciso falar esses assuntos para os irmãos. Nós estamos dentro do tema, eu tenho que falar. Hoje, irmãos, principalmente agora, o que mais está tendo nos filmes que as crianças, os adolescentes assistem, é adolescentes se beijando do mesmo sexo, sabia? É o que mais tem, é normal. Nas escolas aí, o que mais está tendo é as adolescentes uma ficando com a outra. Irmãos, é apavorante falar isso, mas é a realidade do que está acontecendo. Eu preciso passar isso para os irmãos, é a realidade. É o que mais está tendo, irmãos. É o que mais está tendo. Uma adolescente se apaixonando por outra adolescente. É a disciplina, o ensinamento que eles estão passando. A agenda deles, né? Passando isso aí, influenciando o marxismo, né? O marxismo é destruir a família. Karl Marx, a ideia dele é acabar com tudo isso, com família. Então, dentro da agenda deles tem essa pauta aí. Então, o negócio é sério, viu, irmãos? É muito sério isso. Seríssimo. Mas vamos lá. Então, o pai precisa conversar. Então, converse com seu filho. Porque, como eu disse aqui, é quase impossível você retirar deles o acesso a essas mídias. Quase impossível. Hoje em dia, irmãos, misericórdia. É Netflix, Amazon, essas coisas de filme. Antigamente você tinha que ir na locadora, escolher um filme, alugar, devolver no outro dia. Tá. Agora não, agora você abre lá, ó, clica aqui, ó, tá lá um monte de filme. E os adolescentes têm acesso a isso. Por que isso? Então, sabe por que isso? Porque a mídia já está entrando na mente das crianças e ensinando o contrário do que a gente ensina aqui. É o relativismo, né? Que a gente tanto fala do relativismo, é isso aí, ó. Não, isso aí não é errado, não, depende. Então, isso está sendo incutido na mente das crianças, dos adolescentes, através de filmes, de programas, de youtubers. Tudo isso aí está sendo colocado. E aí quando você traz para a igreja, você ensina a palavra de Deus, há um choque, né, peraí, mas isso aí é relativo, né? Já vem sendo trabalhado em faixas etárias, né? Já vem sendo trabalhado lá na mente da criança, do adolescente, pré-adolescente, e aí chega na universidade, já está quase que preparado ali para poder jogar um pensamento marxista. Lembro. Então, você vê como que eles estão. Então, foi tirado, mas por aí os irmãos verem como que eles querem realmente, né, manipular aí e transformar. Mas, irmão, vamos continuar aqui porque o tempo está acabando, daqui a pouco o Fernando está tocando campainha aí. Sim, exatamente, é dentro do assunto, irmãos, é uma coisa triste. Isso. Eles querem seguir essa agenda aí. É que a gente não vai ter tempo aqui de abordar e a gente vai acabar saindo um pouco do assunto. Mas até essa questão da pandemia, eles estão usando isso para poder acelerar algumas coisas dessa agenda global, que no fim de tudo nós sabemos que é para o anticristo poder reinar na Terra, né? Então é um assunto que vai longe. Nós vamos entrar em escatologia, vamos entrar em outros assuntos aqui. Tem que pedir sabedoria. Por isso, irmãos, olha só, por isso é que começa daqui já, ó, a escola bíblica dominical. Tem que ter sabedoria, pedir sabedoria para Deus, sabedoria para você confrontar esses pensamentos marxistas que estão aí nas universidades, ter sabedoria de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, porque vai chegar um momento em que seu filho vai te confrontar com ideias, a hora que ele já estiver já na universidade, ele vai chegar para você e vai deixar você em aperto. Se você não pedir sabedoria para Deus, se você não for um estudante da palavra de Deus, conhecer, irmãos, você vai ficar em apuro, assim como muitos pais ficam sem saber o que responder.
Isso. Uhum. Exatamente. Então, lá nas universidades, eles vão fazer argumentos para poder defender a tese deles, e aí seu filho vai chegar na sua casa, a hora que você for ensinar ele, não, filho, não é assim. A hora que você for ensinar ele, que você for disciplinar, aí ele vai te enfrentar, assim, mentalmente falando, né, no campo das ideias, ele vai te enfrentar de igual para igual. No campo das ideias. E aí, se você não tiver argumento e você perder, ele ganha. E aí ele sai da igreja. Usar essas próprias armas que o diabo está usando, a gente tem que usar também. Né? Tem filmes bons aí, por exemplo, Deus Não Está Morto. Já ouviram falar desse filme? E isso são filmes aí que vai confrontar no campo das ideias sobre essas questões aí do ateísmo, né? E outros aí. Mas isso ajuda. Irmãos, ó, vamos continuar aqui então. Os pais devem disciplinar seus filhos. Muitos pais têm terceirizado, vem terceirizando a educação dos filhos. Então, irmãos, já ficou provado aqui, né, que a gente não deve terceirizar. Não adianta, você que tem que ensinar. Essa tarefa é sua. Então procura se informar, procura se atualizar. Já falamos aqui sobre aprender a mexer na internet para você poder saber o que o seu filho está fazendo. Então procura ter conhecimento, frequente escola dominical, leia a Bíblia, se atualize, irmãos, para você poder disciplinar, ensinar, exemplo e ensino. Então para você disciplinar seu filho, se atualize, irmãos, pelo amor de Deus. Hoje não dá mais para você falar assim, esse negócio aí eu não sei mexer não, ele que mexe, ele que sabe. Cuidado, viu? Cuidado. Esse negócio aí que ele está vendo, eu nem sei o que é isso que ele está vendo, não quero nem saber, só sei falar para ele que não pode. Não, filho, não pode, mas você nem sabe o que é. Então, procura saber, se atualiza. Então, tem muitos pais terceirizando seus filhos, passando uma responsabilidade que é sua para terceiros. Eles esperam com isso que os avós, babás, professores de escola dominical disciplinem seus filhos e os eduquem. Olha só, ele está falando aqui, professor de escola dominical. Aqui, irmãos, é no sentido de que tem coisas que você tem que ensinar em casa. Não tem que esperar pelo professor da escola dominical. Ele não está dizendo aqui que o professor está ensinando coisa errada, não é isso. Aqui está falando que tem coisas que é em casa que você ensina a seus filhos. Não fique esperando, isso aí o professor é que vai ensinar lá. Não. A esposa do Zé é professora, né? Ela com certeza ela ia explicar para a gente aqui. Os professores ensinam aqui os que estão nos livros, as coisas, mas há coisas que as crianças têm que aprender em casa e os pais estão se eximindo dessas responsabilidades. Até coisa básica, você tem que ensinar para o filho. Sabe, uma coisinha simples que eu ensino lá para o meu filho, sujou, limpa, né? A mãe, né, o pai ou quem cuida da casa não é escravo um do outro. Tá tudo limpinho lá, sujou um copo, limpa. Por quê? Porque lá fora, se ele tiver esse comportamento, ele vai ser duramente criticado. Coisinha simples, né? Estratégia, né, irmão? Irmãos, então, a disciplina evita rebeldia. Falamos aqui sobre você conversar, falar, disciplinar no sentido de dar exemplo e ensinar. Agora, o segundo ponto aqui fala sobre alguns filhos rebeldes que temos na Bíblia, né? Vai falar aqui sobre Caim que foi um filho rebelde, né? Porque ele matou seu irmão. Então, aqui levando uma outra questão, irmãos. Uma outra questão muito interessante, que eu não sei se eu vou conseguir abordar aqui com os irmãos, mas eu vou deixar aqui para os irmãos pensarem. Existe filhos de crentes, falando sobre filhos de crentes, que os pais ensinam eles, faz tudo o que tem que ser feito, porém eles se desviam e vão para o mundo e ficam lá. E existe filhos de crentes que ficam na igreja e são uma bênção. E eu fiquei pensando, meu Deus, qual que é o segredo aí? O que determina? E existe também filhos de não crentes que se converte, vem para a igreja e é uma bênção. E fica na igreja. Né? O que acontece? Eu digo isso porque tem pastores
que é uma benção, o pastor na igreja faz a obra de Deus, Deus usa ele, só que ele tem um filho, né? Existem vários exemplos que estão no mundo, não quer nem saber de igreja. E existe pessoas que não estão na igreja, que não tem nenhum compromisso com Deus, mas o filho está na igreja. Então o que determina isso? Por mais que você ensina, Caim, por exemplo, Adão com certeza ensinou para ele a adorar, a oferecer sacrifício, tanto é que ensinou para Abel também. Porém ele foi lá e matou seu irmão, e foi errante. Questão da personalidade, né? Um filho tem uma... É que nem Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú tinham personalidades diferentes, né? Um era caçador, ia caçar e tal. O outro já era mais caseiro, fazia lá o guisado. Então, são personalidades diferentes. Agora, qual que é o nosso papel? Ensinar, disciplinar. Ensinar, disciplinar, mostrar o caminho, ensina o caminho que se deve andar. Essa é a nossa instrução. Irmãos, basicamente é isso. Um outro dia a gente vai afundar nesse assunto aí, né? Vamos mais a fundo, mas basicamente é isso, né? É a personalidade de cada um, né? Eu conheço pais aí que eu tenho um amigo meu mesmo que ele falou assim: rapaz, eu fiz tanta coisa errada nessa vida, eu já aprontei muito e tal, hoje eu estou mais tranquilo, só que graças a Deus meus filhos, são pessoas de bem, né? Estão na igreja e tal. Aí eu fico pensando, puxa vida, e tem outras pessoas que o pai é uma bênção na obra de Deus e o filho está no mundo. Como que explica isso, irmãos? Então, com esses comentários que os irmãos fizeram aqui, a gente aprendeu o seguinte, que o exemplo, através do exemplo, a criança, o adolescente, ele vai aprender não o que você fala, é o que você faz, tá? Gravem bem isso. Ele vai aprender o que você faz, não o que você fala. Então, é através do exemplo. Isso aí vai estar na mente dele, ainda que ele venha se desviar, ainda que ele venha lá para o mundo, ele vai saber o pai que teve, a mãe que teve, o exemplo que ele teve em casa, os bons princípios. E já pensou, se ele vê você constantemente orando, lendo a Bíblia, buscando, indo para a igreja, fazendo as coisas corretamente, isso aí vai ficar na mente dele, né? Mais cedo ou mais tarde ele virá. E um dado aqui que os irmãos comentaram aí já, que eu queria falar para todos aqui, é que infelizmente foi falado aqui sobre que a maioria dos presos que estão na cadeia são filhos de crentes. Segundo uma pesquisa que foi feita, 48% dos presos são filhos de crentes. Olha que coisa triste, né? Mas se os pais crentes ensinaram através do exemplo, pode ter certeza que aquilo lá está lá na mente deles, né? E eles vão fatalmente vir para Cristo, mais cedo ou mais tarde. Tá certo? Agora, irmãos, concluindo aqui, o que nós devemos fazer diante da rebeldia dos filhos? Diante da rebeldia dos filhos, o que a Bíblia nos ensina a fazer? Você fez tudo o que tinha que ser feito, tudo isso que nós comentamos aqui, né? Você fez o que tinha que ser feito. Olha o que o comentarista diz aqui, no último ponto aqui. Demonstrar um amor incondicional. Pais são para toda a vida, mesmo quando as coisas não dão certo e os filhos tomam decisões equivocadas, você ensinou, você foi exemplo, você conversou, você disciplinou ele, mas eles, talvez por influência de amigos, por influências de más companhias, tomam decisões equivocadas. O que fazer? Mesmo que seu filho tenha trazido dor e decepção ao seu coração, só lhe resta uma saída: o perdão e o amor incondicional. Ore e busque a reconciliação, procure a ajuda de seu pastor. Quem sabe assim você não terá o seu filho de volta? Não o trate como inimigo, antes reafirme o seu amor por ele. Mesmo que ele tenha se desviado por um tempo, certamente voltará. É difícil, mas procure ver a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo em meio à provação e à tristeza. Confie no Senhor. Então esse é a instrução, né, que o comentarista vem nos falando aqui sobre esse tema, a rebeldia dos filhos. Então nós aprendemos hoje aqui, irmãos, que o resultado dessa rebeldia é o que está aí hoje aí fora, instruindo nossas crianças, nossos adolescentes, e a gente precisa
lutar contra isso, ainda que seja meio que desproporcional, porque olha só, a criança fica segunda, terça, quarta, quinta e sexta lá na escola com os amigos, ouvindo palavrão, ouvindo coisas erradas, ouvindo tudo quanto é tipo de besteira. Aí quando chega no domingo, o único dia que tem para trazer ele para a escola dominical, e você às vezes nem traz, mas é um dia só, são 6 contra 1, é muito desproporcional. Então a gente precisa, é um tema que a gente já vem falando há muito tempo, a gente precisa na escola dominical se estruturar para ficar ali de pé de igualdade, para poder trazer o ensino para eles. A gente comentava muito, falando sobre classe de crianças, falava muito alguns anos atrás, irmãos, a gente precisa, a criança chega lá, ela vê lá na televisão tudo colorido, bonito, ensinando, falando para eles lá, e chega na escola dominical, está lá a professora, com a lição lá, e falando, e lendo, e lendo, e lendo, a criança não vai se interessar. Então a gente falou muito sobre isso alguns anos atrás, e a gente já tem mudado esse conceito e tem procurado investir em audiovisuais para crianças, investir aí, hoje em dia tem no caso mídia, trazer para crianças um ensino meio que em pé de igualdade com o que eles ensinam lá fora, para trazer interesse para as crianças, para elas se interessar em vir para a escola e poder a gente aprender, jogar, plantar essa semente aí da palavra de Deus pelo menos uma vez na semana. Olha a importância, irmãos, e aí tem pais que nem traz o filho. Companhias, procure saber com quem seu filho anda, quais são as amizades que ele está tendo, tudo isso é importante, irmãos. Então, é uma tarefa árdua, mas a gente precisa fazer isso. Conclusão, Deus concedeu aos pais a nobre missão de educar os filhos. Educar é disciplinar, pois a disciplina conduz a criança ao caminho da obediência. E os irmãos aprenderam o que é disciplinar, Discipline seus filhos e eduque-os de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Dessa forma você verá as bênçãos divinas sobre a sua família e sobre os seus filhos e netos. E como Josué poderá dizer, eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. É um tema assim que ele é bem atual, por isso os irmãos comentaram bastante, mas a escola dominical é para isso mesmo, para os irmãos comentar, para os irmãos colocar aí, e é bom isso que a gente aprende uns com os outros, troca experiência, mas é um assunto que ele vai longe, ele não se esgota, um assunto que vai longe. Se a gente pudesse ficar aqui, a gente ficaria ainda até meio-dia e falando só sobre esse tema, que tem vários desdobramentos aqui, mas o principal os irmãos conseguiram aprender hoje, sobre a rebeldia dos filhos. Muito bem, então Deus abençoe, irmãos. Nós estamos encerrando aqui a transmissão online para que você acompanhe aí essa lição de hoje, e Deus abençoe em nome de Jesus, amém.